dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as crianças de Atlanta. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de Caso Criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente também vai falar sobre racismo, sobre morte violenta de crianças e sobre estrangulamento. Então, se você tem gatilho com algum desses assuntos, por favor, tome cuidado, ok? Só um contexto histórico antes de a gente começar. Tudo aconteceu nos anos 70, em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. A cidade tinha acabado de se tornar um grande polo econômico com muitas novas oportunidades de emprego para todo mundo. A população negra local já era grande, mas com o fim da lei de segregação racial que ocorreu anos atrás, essa população estava crescendo ainda mais. E o novo prefeito de Atlanta era um homem negro, então essas famílias estavam se sentindo ainda mais bem-vindas lá, né? Então várias famílias negras estavam se mudando para a cidade por causa disso. Mas é claro que o racismo ainda é uma realidade, né? Até hoje, nos anos 70, muito mais. A maioria dos empregos e cargos altos na cidade eram oferecidos para trabalhadores brancos, pessoas brancas. Muitos pais e mães tinham dificuldade em conseguir bons empregos e acabavam indo viver nos bairros mais pobres de Atlanta. Os filhos dessas famílias são o foco do caso de hoje. Esses meninos, eles precisavam fazer bicos aqui e ali para ajudar com a renda. Alguns deles roubavam comida porque não tinham em casa e os mais velhos também praticavam prostituição. O foco aqui é se lembrar que a culpa nunca foi desses meninos, a culpa não é dos pais desses meninos. Eles simplesmente são vítimas do sistema no qual eles nasceram. Em julho de 1979, garotos negros começaram a desaparecer. Eram encontrados no meio do mato ou perto de rios. Edward Hope Smith, de 14 anos, mais conhecido como Ted, foi o primeiro. Ele desapareceu no dia 21 de julho de 79. Alfred Evans, de 13 anos, que desapareceu 4 dias depois, foi outro dos primeiros casos a serem ligados um com o outro, e as pessoas começarem a pensar que talvez fosse apenas uma pessoa machucando esses meninos. Esse casaco tá me distraindo. Acho que foi bem melhor se eu tirar o casaco. Bem melhor. Haviam relatos de que os dois frequentavam os mesmos lugares. O Edward tinha uma namorada e ele foi visto pela última vez com ela antes de desaparecer. Os corpos dos dois foram encontrados no dia 28 de julho na mata por uma mulher que procurava por sucata para vender. O Alfred foi morto por estrangulamento e ele só foi identificado um ano depois. O Edward levou um tiro nas costas por uma arma calibre 22 e ele foi identificado um mês depois de ser encontrado. Milton Harvey, de 14 anos, desapareceu no dia 4 de setembro. Ele foi visto pedalando sua bicicleta perto de casa e uma semana depois a sua bicicleta foi encontrada. Seu corpo só foi encontrado em novembro de 79 e não foi possível determinar a causa da sua morte. Joseph Bell, de 9 anos, era considerado um prodígio, um gênio. Ele desapareceu no dia 21 de outubro. A mãe dele ligou para a polícia no mesmo dia, comunicou o sumiço do menino, mas foi só isso. Ela não recebeu nenhuma ligação de volta. Na verdade, ela ligou várias vezes para a polícia, mas a polícia nunca ligava de volta para ela. O corpo do Yusef foi encontrado no dia 8 de novembro dentro de uma escola abandonada. Ele foi morto por estrangulamento, mas também haviam evidências de uma pancada na cabeça. Mesmo com esses 4 assassinatos, a polícia parecia estar ignorando totalmente o público. Camille Bell, a mãe do Yusef, foi a primeira a sugerir que havia um assassino em série, mas ninguém deu atenção para ela. A mídia não falava sobre esses meninos. Ninguém, além das comunidades onde eles viviam, sabia sobre esses casos. No dia 4 de março de 1980, Angel Linear, de 12 anos, desapareceu. Ela foi visitar uma amiga e não voltou para casa. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado na mata, perto da sua casa. Ela tinha uma calcinha branca presa na boca e fios elétricos amarrando seus pulsos, mas aquela calcinha não pertencia a ela. Não se sabe de quem era essa calcinha. A causa da morte foi estrangulamento. 3 homens foram presos como suspeitos pelo assassinato da Angel, mas eles foram liberados. Depois, ela acabou sendo ligada aos outros casos dos 4 meninos assassinados. Dia 11 de março, Jeffrey Mathis, eu acho que é assim que se pronuncia, Jeffrey Mathis, de 10 anos, saiu para comprar cigarros para a mãe dele e desapareceu. Seu corpo foi encontrado 11 meses depois
por cães farejadores que faziam uma busca normal. O prefeito da cidade foi falar com a mãe dele em pessoa depois que o menino foi identificado, e a causa da morte nunca foi identificada, nunca descobriram como ele morreu. Willie Mae, a mãe do Jeffrey, se juntou a Camille, mãe do Yusef, para lutar por justiça pelos meninos, contra os assassinatos de mais crianças. Em maio de 1980, Eric Middlebrook, de 14 anos, saiu de casa para trabalhar e seu corpo foi encontrado no dia seguinte, ao lado da sua bicicleta, na garagem de um bar que ficava ao lado de um centro de reabilitação. Haviam cortes profundos no seu braço e no seu peito, mas ele foi morto por uma pancada na cabeça. A primeira teoria da polícia era de que ele foi morto por ter testemunhado contra ladrões um tempo atrás. Ele participou de um julgamento de ladrões, ele testemunhou contra os rapazes, mas ele logo foi ligado aos outros casos dos meninos de Atlanta. Christopher Richardson, de 12 anos, desapareceu no dia 9 de junho. Seu corpo foi encontrado no dia 9 de janeiro de 1981 por um cachorro, e o dono do cachorro chamou a polícia. Christopher foi encontrado junto com um menino chamado Earl Tyrell, que havia desaparecido em julho de 1980. Os dois estavam seminus, com as roupas aparentemente trocadas, porque a família do Christopher não reconheceu os shorts que ele vestia, mas infelizmente eu não sei se a família do Earl reconheceu os shorts que estavam no Christopher como sendo do Earl, mas acho que a teoria era essa, de que o assassino fez alguma coisa, despiu os dois, e aí quando foi vestir os dois novamente, trocou os shorts. A causa das mortes não pôde ser identificada também. Haviam impressões digitais em alguns dos objetos encontrados perto dos dois meninos, mas não batiam com as impressões digitais de nenhum suspeito. E aí eu acho que encontraram a pessoa de quem eram as impressões digitais, pelo que eu entendi, e essa pessoa não era um suspeito, era só um cara que passava por lá de vez em quando e pode ter tentado roubar esses objetos, mas viu que estavam perto de meninos mortos e ficou tipo, e foi embora. E deixou as impressões digitais dele lá. É a maior probabilidade. Latonia Wilson, de 7 anos, foi sequestrada por 2 homens em junho de 1980. Um vizinho a viu sendo levada e chamou a polícia. O corpo da Latonia foi encontrado em outubro e a causa da morte não foi identificada. Aaron Weish, de 10 anos, desapareceu no dia 23 de julho de 1980 e ele foi visto entrando em um carro com 2 homens também. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, debaixo de uma ponte. A causa da morte foi uma queda que resultou em um pescoço quebrado. Mas eu não sei se ele caiu daquela ponte, se ele foi jogado vivo daquela ponte, ou se ele caiu em outro lugar e o assassino simplesmente jogou o corpo dele da ponte. 10 crianças já haviam sido assassinadas e foi só aí que a polícia começou a levar esses casos a sério e cogitar a hipótese de existir um assassino em série à solta. 5 policiais foram colocados no caso. No total foram 28 crianças desaparecidas, eu já vou citar mais algumas mais pra frente, mas os policiais focaram nos 10 casos confirmados até agora para começar as investigações. O agente Glover, o primeiro líder negro do FBI, foi chamado para participar das investigações e um especialista de perfis psicológicos também foi chamado. O fato de alguns dos agentes serem homens brancos fazia com que os moradores locais parassem tudo para olhar para eles, porque eram bairros negros, a maioria dos lugares onde essas crianças foram encontradas. Então, quando haviam pessoas brancas por lá, eles ficavam tipo, quem é você? O que é que você tá fazendo aqui? Sabe? Mesmo que eles fossem da polícia, era bem estranho. Então isso fez o especialista em perfis psicológicos concluir que o assassino com certeza era um homem negro, porque era uma pessoa normal vivendo naqueles bairros, alguém que não chamava muita atenção. E essa ideia, é claro, deixou os moradores dos bairros bem irritados, porque um homem branco vem para um bairro negro e acusa os negros de terem matado um deles, uma das suas próprias crianças, mesmo que fizesse sentido, era ofensivo. Mas o fato desses meninos terem confiado na pessoa que os levou, mesmo que fosse só pra trabalhar ou conseguir um lanche de graça, ou seja o que for que esse assassino usava pra atrair essas crianças, com certeza era alguém que não chamava atenção, era alguém que podia ser visto como uma criança na rua e ninguém achava nada demais, entende? Então essa foi a conclusão dele.
Esses rapazes, esses meninos, essas meninas também, né? Eles eram amigos, colegas de classe, vizinhos uns dos outros. E o fato deles fazerem bicos por toda a cidade, com várias pessoas diferentes, só dificultou as investigações. Foi uma tragédia que durou 2 anos, assolou toda a cidade, várias pequenas comunidades. No final desses 2 anos, a gente vai ver que tudo vai se resolver, mas não completamente, né? Vamos continuar. Os pais de alguns desses meninos, assim como muitas pessoas até hoje, acreditam que esses assassinatos podem ter sido obra da Ku Klux Klan. Durante 2 meses, os policiais buscaram por pistas que indicassem isso, que indicassem que havia realmente um culto racista na cidade, que poderia estar sequestrando essas crianças, né? Até porque muitas crianças foram vistas com 2 homens, não só as que eu citei, tiveram outras, se eu não me engano. A gente já vai falar de mais vítimas também. Então eles buscavam por alguma opção de que, né, podiam ter sido levadas para esse culto. Não haviam pistas que indicassem que isso era possível, então eles concluíram que não era uma opção. Mas agora, né, nunca se sabe. Então eles estavam fazendo suas listas ali de suspeitos. Ku Klux Klan era uma delas. Uma recompensa foi oferecida para quem tivesse qualquer informação sobre qualquer um desses meninos. A recompensa começou em $20 mil e no final chegou a $50 mil para quem tivesse qualquer dica sobre o paradeiro desse assassino, quem era essa pessoa. No dia 6 de julho de 1980, Anthony Carter, de 9 anos, desapareceu durante um jogo de esconde-esconde com seus primos. Seu corpo foi encontrado pouco tempo depois, esfaqueado múltiplas vezes. Clifford Jones, de 12 anos, foi encontrado ao lado de uma caçamba de lixo e ele foi morto por estrangulamento. Darren Glass, de 12 anos, desapareceu após um jogo de beisebol e nunca foi encontrado. Se eu não me engano, ele foi o único corpo que nunca foi encontrado. Em outubro de 1980, a polícia determinou um toque de recolher para todas as crianças de Atlanta, a partir das 7 horas da noite. Muitas famílias ficaram felizes em proteger os seus filhos, e muitas outras pessoas achavam que era muita maldade confinar as crianças em casa, o que eu achei muito engraçado. Mas não é só porque é maldade, no sentido de coitadas das crianças que vão ter que ficar trancadas em casa depois das 7 da noite sem nada pra fazer. Mas é também no sentido de que muitas daquelas crianças estavam ajudando a família. Muitas daquelas crianças, no caso aqui era até 17 anos, faziam trabalhos durante a noite para ajudar os pais. E agora, com o toque de recolher, eles não podiam estar ajudando os pais durante a noite, que era ruim pra família inteira, né? Mas agora, por segurança, todos tinham que ficar em casa. Eventualmente, os investigadores encontraram algo mais em comum entre os corpos encontrados, as crianças assassinadas. Pelo de cachorro, sempre da raça pastor alemão, e fibras de um mesmo tipo de tapete em várias crianças. Quando a mídia descobriu isso, eles estavam loucos por informação, né? Porque depois que a polícia começou a falar desses casos, é claro que a mídia começou a mencioná-los, mas eles não tinham muitas pistas. Então, quando finalmente tinha pistas pra falar pras pessoas, a mídia ficou super animada com isso e levou isso pra todos os jornais. Mas isso não foi bom. Por quê? Porque aí os corpos começaram a ser encontrados nus em um rio. E a água removia todas as evidências, então não tinha mais pelo de cachorro, não tinha mais fibra de tapete, não tinha mais nada, porque a água limpava os corpos e pronto. Então, eles perceberam que o assassino provavelmente estava assistindo aos jornais. Ele sabia do que a polícia sabia. Esses corpos, eu posso estar errada, mas eu acho que esses corpos encontrados no rio foram Charles Stevens, Aaron Jackson e Patrick Rogers. Patrick Rogers foi a primeira vítima de 16 anos de idade. Ele já era mais velho e a gente vai ver que o assassino vai começar a pegar crianças mais velhas agora em diante, provavelmente por causa do toque de recolher, mas por causa desses 3 corpos encontrados em rios, a polícia concluiu que o assassino estava observando todos os jornais, estava vendo tudo o que estava acontecendo e ele sabia como desviar da polícia, né? Ele era bem inteligente. Em novembro de 1980, o FBI iniciou as suas próprias investigações separadamente da polícia de Atlanta, mas os dois ainda se comunicavam sempre que encontravam novas pistas, né? Havia comunicação entre os dois. Na mesma época, um homem ligou para a polícia dizendo ser o assassino e relatou que um novo corpo poderia ser encontrado em tal lugar.
A polícia foi lá, observou o lugar, não tinha corpo nenhum. E aí esse homem que telefonou foi pego e foi preso. Porque ele havia mentido pra polícia, né? Ele deu uma evidência errada. Mas pouco tempo depois, um corpo foi encontrado naquele mesmo lugar onde esse homem disse que haveria um... Provavelmente porque os policiais estiveram lá e o assassino viu que os policiais estiveram lá e não encontraram nada. Então, pra caçoar deles, o assassino foi lá e jogou um corpo naquele lugar. Só pra dizer, aqui não acharam nada, agora tem alguém ali. Mas eles realmente não acham que foi esse cara. Deu a dica errada. Eles acham que realmente o assassino estava observando e percebeu que tinha uma chance de caçoar da polícia. Essa vítima se chamava Terry Pugh. Ele tinha 15 anos e ele desapareceu em janeiro. Ele foi estrangulado e haviam pelos de cachorro nele também. O especialista em perfis psicológicos concluiu em janeiro de 81 que o assassino era um homem negro, inteligente, carismático e com uma imagem de autoridade. Ele provavelmente mudava de emprego com frequência, porque ele parecia ficar em bairros diferentes com certa frequência, e ele estava assistindo as notícias sobre ele. Então, se alguém tivesse em casa alguém com esse perfil que estava de olho em todas as notícias sobre os assassinatos das crianças de Atlanta, era bom ligar pra polícia e dizer, tô suspeitando aqui de fulano. Mesmo assim, eles raramente tinham alguma dica desse tipo. As pessoas também nesses bairros se protegiam muito. Muitas delas não viam a polícia como ajuda. Até hoje, muitas pessoas desses tipos de bairro não veem a polícia como ajuda, né? E eu entendo. Lou B. Gita, de 14 anos, desapareceu no dia 3 de janeiro de 81. Ele foi encontrado seminu e morto por estrangulamento. Outras vítimas foram Curtis Walker, Patrick Baltazar, Joseph Bell e Timothy Hill, encontrados na mesma área. William Barrett, de 17 anos de idade, foi encontrado por investigadores na mata local e a causa da morte também foi estrangulamento. Esses 4 meninos que eu mencionei antes, a causa da morte não foi identificada, mas todos foram encontrados na mesma área. Larry Rogers, de 20 anos de idade, foi encontrado em um prédio abandonado. Haviam pelos de cachorro em seu corpo e a causa da morte também foi estrangulamento. Ed Duncan, de 21 anos, desapareceu em março de 1981 e ele foi encontrado em um rio semanas depois. Michael McIntosh, de 23 anos, foi encontrado junto de outro rapaz chamado Jimmy Payne, de 21 anos, no rio Chattahoochee. E aí a gente vai ouvir mais sobre o rio Chattahoochee. Aparentemente foi o rio onde a maioria desses rapazes foi encontrado. Acredita-se que o assassino foi buscando vítimas cada vez mais velhas, como eu já disse, por causa do toque de recolher, ou porque ele queria confundir a polícia. Ele percebeu que a polícia estava procurando por crianças mortas, e aí ele pensou, bom, então eu vou matar adolescentes. E quando ele percebeu que esses adolescentes estavam sendo colocados num grupo, juntos com as crianças, ele foi pegando pessoas ainda mais velhas como vítimas. Chegou a um ponto, em abril de 81, em que os policiais não tinham mais nenhuma pista, não tinham mais o que procurar. Eles sabiam que era um pastor alemão, mas pastor alemão, o cachorro, né, o pelo que eles encontraram nas vítimas era um pastor alemão, mas o pastor alemão era um cachorro muito comum naquela cidade. Quase todo mundo tinha pastor alemão, quase todo mundo criava pastor alemão e vendia pastor alemão. Todo mundo adorava pastor alemão. Então não tinha como buscar isso só pelo cachorro, sabe? Todos os assassinatos eram bem similares e muitos dos corpos estavam sendo encontrados em rios. Então uma detetive sugeriu que eles deveriam ficar de olho nas pontes da cidade, porque haviam 14 pontes, muitos rios e seus afluentes. O assassino, ele poderia estar largando esses corpos do meio da ponte para pegar o máximo da correnteza e a correnteza levar o corpo para o mais longe possível. Então, fazia sentido, né, que ele estivesse largando esses corpos no rio. Então eles decidiram fazer isso. Haviam agentes do FBI e policiais dos dois lados e embaixo também dessas pontes. Todas as 14 pontes, durante todas as noites, durante mais de um mês. Eles tinham policiais de tocaia toda noite. Na madrugada do dia 22 de maio de 1981, o que seria a última noite dessa operação, porque até agora eles não tinham pego ninguém em ponte nenhuma, os policiais da ponte James Jackson Parkway estavam lá parados e ouviram um splash na água.
Alguma coisa caiu na água. Eles observaram com cautela, chamaram por reforços e viram um carro passando pela ponte. O motorista foi parado e obrigado a se identificar, e o nome dele era Wayne Williams. O policial perguntou se ele sabia o motivo dele ter sido parado, e a resposta dele foi: deve ter sido por causa dos meninos. Ele disse aos policiais que entrevistaram uma mulher na casa dela. Ele deu nome e endereço, mas os policiais descobriram que essa mulher não existia. Então, foi mentira. Os policiais revistaram o carro dele e encontraram sacos de roupas e 2 metros de fio de nylon. Como não havia nenhuma evidência contra ele naquele momento, Wayne Williams foi liberado, mas ele se tornou um enorme suspeito nesse caso, né? Também não viram o que ele jogou na água, se foi ele que jogou aquela coisa na água, só ouviram o som de uma coisa pesada caindo na água. 2 dias depois, a última vítima confirmada foi encontrada naquele mesmo rio, Chattahoochee. Nathaniel Carter, de 27 anos de idade, mais velho. Testemunhas confirmaram que ele foi visto pela última vez saindo de um clube de mãos dadas com Wayne Williams. E ele foi morto por estrangulamento. Obviamente, Wayne Williams foi chamado para interrogatório. A sua casa e o seu carro foram revirados por provas, e aquela corda de nylon que encontraram na primeira revista pelo carro dele, ela sumiu. Ele provavelmente jogou fora depois que os policiais ficaram na cola dele, né? Pode ser que houvesse alguma prova, algum DNA ou alguma coisa assim naquele fio de nylon, mas a gente nunca vai saber. Eles encontraram fibras de tecido da mesma cor daquela encontrada em alguns dos corpos na cama do Wayne, assim como no seu tapete. E perceberam que o cachorro da família era um pastor alemão. Tinha o mesmo pelo que aquele encontrado em alguns dos corpos das crianças. Wayne Williams tinha 22 anos de idade. Ele era muito inteligente, ele era considerado um gênio ali por onde ele vivia. Era quieto, baixinho, não tinha muitos amigos, mas tinha um enorme interesse por rádio e música, tanto que ele tinha a própria estação de rádio. Ele se tornou um caça-talentos e produtor musical, mas a empresa era só dele, ele fazia tudo sozinho. E ele queria criar um grupo musical estilo Jackson 5, chamado Gemini. Então ele convidava garotos para visitar o seu estúdio e cantar para ele, prometendo um emprego. Wayne foi preso no dia 21 de junho de 1981 pelo assassinato de Nathaniel Carter. Mais tarde, ele também foi indiciado pelo assassinato de Jimmy Payne, e ele foi a julgamento apenas por esses 2 assassinatos. Infelizmente, ele nunca foi preso pela morte de nenhuma das crianças, as crianças mesmo que desapareceram. Ele ainda era o principal suspeito de todos os 28 casos, mas ele não foi preso por nenhum deles. Mesmo assim, foi permitido que a acusação mencionasse esses casos durante o julgamento dele, e os casos foram fechados. Eles acham que ele é o principal, ele é o culpado, provavelmente, sabe? Mas eles não colocaram... Ele não foi julgado por todos os casos. Wayne até hoje diz ser inocente. O seu julgamento começou em janeiro de 1982. Ele foi considerado culpado, sentenciado a 2 prisões perpétuas consecutivas, e não houve nenhum outro assassinato depois que ele foi preso. Todos os casos das crianças foram encerrados, mesmo que ele não tenha sido julgado por eles, mas não houve mais nenhuma morte por ali que foi ligada ao caso depois que ele foi preso. Agora, pode ter havido mais, mas a polícia não ligou por causa disso, porque ele foi preso, ou realmente não houveram mais corpos mortos. Muita gente mencionou que crianças negras morrem o tempo todo, homens negros, mulheres negras morrem o tempo todo, e a polícia parece não ligar os casos. E mesmo que tivessem pessoas negras morrendo naquela cidade, naquela época, talvez até com a mesma frequência, será que a polícia ainda ligaria, ou será que a polícia simplesmente preferiu não ligar a esses casos, porque para eles já estava encerrado e eles não teriam mais que trabalhar nisso, e foi melhor para todo mundo, menos para as famílias das outras vítimas. Se é que houveram outras vítimas, a gente não sabe, porque elas não foram à mídia, elas não foram noticiadas. Entendem o que eu quero dizer? Fica no ar aí essa... Bom, Wayne Williams continua vivo, preso,
até hoje. Muitos moradores locais ali, pais das crianças que faleceram e tal, não acreditam que ele era o verdadeiro culpado e acreditam que nem todos os casos estão relacionados entre si. Dizem que só uma das vítimas foi estuprada, só houveram 2 meninas e algumas das crianças foram vistas com 2 homens antes de desaparecerem e serem assassinadas, outras não. O que indica que muita coisa pode ter acontecido, muitos desses casos podiam não estar realmente ligados. Muita gente acha também que o Wayne pode estar protegendo um parceiro ou um grupo de pessoas que fazia isso com ele, com a ajuda dele, e talvez ele só tenha matado um homem e jogado ele no rio, esperando que esse caso fosse colocado junto com as crianças de Atlanta e que ele não fosse acusado, mas ele acabou sendo preso e ele acabou tomando a culpa por todos aqueles assassinatos, quando ele pode só ter matado o último homem, de 27 anos, que era parceiro dele e tal. Mas tinha o pelo de cachorro e tinha as fibras do tapete. Complicado. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que era um grupo de pessoas? Vocês acham que ele pode estar protegendo um parceiro? Vocês acham que ele pagou pessoas para sequestrar as crianças que foram vistas com 2 homens no carro? O que vocês acham que aconteceu? O Wayne Williams, ele tentou conseguir liberdade condicional várias vezes, mas ele sempre foi negado e ele continua preso. E é isso. Essa é a história de hoje, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada se você compartilha meus vídeos com seus amigos e muito obrigada se você quer tocar ali no botãozinho de membros, ver quais são as novidades, o que você pode conseguir clicando nele. Agora eu terminei de verdade. Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!